que a gente pegou aqui, um desses 3 temas, a gente vai poder olhar para o nosso cenário, principalmente o nosso cenário brasileiro, e como isso tem a ver com a questão econômica, a questão política, cultural, social e tecnológica. A gente quer olhar o panorama como um todo. A gente não quer ver a coisa só sobre um aspecto. Não, eu quero ver como isso realmente está influenciando e como é que eu consigo realmente dar uma resposta. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso ignorar que existe a questão da memória, a questão da história e também o dia a dia das pessoas, essa questão do cotidiano. Então, eu preciso pensar em projetos realmente que possam... Não é nada, tá? Agora, como é que foi o processo de desinformação nas eleições nessas últimas eleições, tá? Só o processo de desinformação. E as eleições eu vou pegar, por exemplo, de presidente da República. Aí você fala, eu mesmo assim é muita coisa. É muita coisa. De repente, eu quero entender como é que foi, estou pegando aqui teu exemplo, tá, Cláudia? Como é que foi, por exemplo, o processo de desinformação na campanha, não vou nem colocar o do Bolsonaro, vamos ver o processo de desinformação na campanha da Simone Tebet. Tá? Houve desinformação? Não houve? Onde? Como? Tá? E aí eu vou diminuindo o objeto. Se eu pegar, por exemplo, do Bolsonaro ou do Lula, eu estou pegando muita coisa. Aí eu digo, bom, então eu vou pegar toda a campanha, ou vou pegar só o segundo turno, ou só o primeiro turno? O que eu quero? Tá? Porque aí sim eu vou poder comprovar e vou poder analisar. E isso é super importante, gente, que a gente pense. Tá? E aí, quando eu olho, lembrando que comunicação, informação e cultura sempre vão andar juntas. Tá? É por isso que a gente traz as 3. Ao mesmo tempo que no nosso grupo a gente trabalha com o direito e a democratização da comunicação, da cultura e da informação, as 3 elas andam juntas, não dá para isolar. Tá? Porque quando eu falo do processo de comunicação, eu estou falando de uma retroalimentação, eu estou falando de mensagem, eu estou falando de informações. Ao mesmo tempo, eu levo em consideração essa questão da cultura, o que está envolvido, o que tem por detrás, sobre o que eu estou falando, questão de identidade. A gente tem até uma das nossas pesquisadoras que está trazendo a questão da identidade para a pesquisa dela, porque ela descobriu que não dava para pegar a questão como um todo. Eu não posso falar da cultura sobre isso. Não vou pegar muito o exemplo dela, não. Vou pegar um pouquinho longe. Mas eu quero trabalhar a questão da identidade. A partir da identidade, eu vou tentar procurar trazer uma resposta para aquilo que eu estou buscando. E daqui a pouco eu vou entrar nessa questão da identidade para vocês verem como é que cada vez que a gente delimita, a gente consegue se aprofundar e trazer respostas. Então, quando eu pego o contexto, aquilo que eu falei para vocês, de trabalhar a questão econômica, política, cultural, social e tecnológica, eu tenho que olhar para a questão do mercado, da legislação, das instituições que estão trabalhando com a temática, porque aí sim eu vou tentar entender esse cenário. Porque se eu quiser entender o cenário só a partir da teoria, eu não consigo. Agora, se eu olho como todo e eu olho o que as pesquisas de mercado estão trazendo, o que as legislações têm sobre o tema, o que vem acontecendo no dia a dia, aí eu vou começar a entender esse panorama e fazer o panorama. Tá? E, além disso, eu preciso também analisar as obras, os artigos dos últimos 5 anos, procurando conceituar e fundamentar as ideias que eu estou trazendo para a pesquisa ou para o meu projeto. Tá? Daí, então, até mostrando para vocês na prática... Opa! Deixa eu passar aqui. Aqui a questão dos conceitos que eu falei para vocês, a questão da identidade. Opa! Foi. Questão da identidade. Tá? Ela, por exemplo, queria trabalhar com identidade. Um dos autores que mais fala de identidade é o Stuart Hall, né? Todo mundo sabe. Só que o Stuart Hall ele vai trabalhar com a questão da pós-modernidade. E na pós-modernidade, olha só, ele tem inclusive essa obra aqui, Identidade Cultural na Pós-Modernidade, onde ele vai trabalhar com a questão de identidades. Por quê? Ele fala que não existe mais só uma identidade. O que eu tenho são sujeitos que têm várias identidades. E aí ele fala de 3 tipos de sujeitos, de 3 tipos de identidades. Tá? E aí eu vou pegar um outro autor que a gente trabalha muito, que é a questão da cultura, que é o Jean-Pierre Varnier. Ele trabalha com a questão cultural, ele é um antropólogo. Só que ele, para falar de cultura, ele retoma a questão da identidade.
Tá? E aí o que ele diz? Ele diz que a identidade ela é definida como conjunto de repertórios de ação, língua e cultura, que vão permitir uma pessoa reconhecer sua vinculação a certo grupo social e identificar-se com esse grupo. Tá? Então, vejam, eu tenho que pensar o que é identidade, como é que eu vou trazer isso para o meu projeto ou para a minha pesquisa, porque senão eu me perco. Se eu pego só o autor clássico, opa, o autor clássico diz que existem identidades. Existem 3 tipos de identidade. Só que esses sujeitos que ele trabalha são pós-modernistas, né? Então, entrando no pós-modernismo. Mas eu não quero entrar no pós-modernismo. Como que eu volto? Vou pegar outros autores clássicos. E aí, aquilo que eu falei para vocês, você saber fazer a relação nas 3 áreas. Porque aí, na questão da identidade, o foco do Jean-Pierre Varnier é a questão da cultura, tá? Mas ele trata da questão da identidade. Então, vamos lá, pulando aqui. Deixa eu ver. Opa, agora foi. Então, o desafio é fazer pesquisas que vão analisar, então, essa realidade. Opa, foi. Pesquisas que vão analisar essa realidade e trazer soluções para a sociedade. Logo, eu tenho que ter esse embasamento teórico-científico, analisar o mercado a partir de pesquisas de mercado para me ajudar a entender melhor o que eu quero falar, para eu também não me perder na pesquisa. Tá? Além disso, pegando um exemplo prático que a gente trabalha muito com a questão da mídia. Né? A mídia, então, quando a gente fala aqui na Casa Rui, a gente trabalha muito com a questão da comunicação, da cultura e da informação. Por quê? Quando a gente fala de mídia, a gente está falando de meios de comunicação. Meios de comunicação, principalmente que a gente trabalha aqui, questão da radiodifusão, TV aberta e rádio, e a gente fala muito das telecomunicações. Aí eu estou falando de internet, TV por assinatura e telefonia. Tá? E aí, quando eu entro nessa história, deixa eu ver aqui se vai. Eu estou entrando aqui questão de empresas, e eu vou falar do domínio dessas empresas, qual a relação dos políticos, das famílias, se tem a ver com as religiões, principalmente quando eu falo de radiodifusão, tá? Não posso ignorar. Se eu vou falar com telecomunicações, vou falar também da questão de como é que eles trabalham as informações, tá? Se eles trabalham com a questão da diversidade cultural ou não, como é feita a comunicação no país e vou entrar também na questão do controle. Que controle que é feito? Tanto sob o ângulo informacional, quanto cultural, quanto comunicacional. Tá? Então, vejam que eu estou pegando aqui o tema mídia, e no tema mídia eu entro em vários aspectos. Tá? Então, eu não posso deixar de qualquer jeito. E aí, então, peraí, deixa eu pular. Pegando Constituição, tá? Se eu for falar de comunicação, até um exemplo para vocês. Tenho que lembrar, tem o capítulo 5 da Constituição, com os artigos 220 a 224, que vão entrar na questão da radiodifusão e, ao mesmo tempo, vão falar de como é que esses meios vão trabalhar com a cultura e também com a informação. Tá? Então, aqui, logo, eu não posso fugir da legislação. Quando eu olho para o mercado, por exemplo, lá no Mídia Dados, quando ele vai falar da indústria da comunicação no Brasil, ele se aprofunda mais ainda. Ele vai dizer assim, olha, você tem um mercado onde você tem impressos, audiovisual, música, publicidade, internet, agência de notícias, marketing, feiras, exposições, tudo isso entra na indústria da comunicação. Então, vejam como é muita coisa. Tá? Por isso que eu tenho que ter cuidado e pensar sempre nos meus objetos e como é que eu quero trabalhar, porque tudo também eu preciso fundamentar. Tá? Não pode ser aleatório. Daí, então, pensando aí na mídia brasileira, né, que é o exemplo que eu trouxe para vocês, pego também aqui a questão do Brasil, vou analisar, se eu for falar do Brasil, eu tenho que pensar o que é o Brasil geograficamente, como que ele é distribuído, sobre o que eu quero falar, se é questão nacional, regional, local, onde é que eu entro, que contexto entra esse país, qual a importância dele. Tá? Depois eu vou para a questão do material, e aí, então, falando ainda de mídia, tá? Eu vou entrar, no caso aqui da Casa Rui, como a gente trabalha no nosso grupo com a questão da economia política da comunicação e da cultura, que é essa questão que eu falei para vocês, mais analítica e mais crítica. E aí eu vou entrar em estudos de geografias, direito, história, ciências sociais, administração.
Por quê? Eu vou analisar esse fenômeno que eu disse para vocês, que está na área científica, a partir desses ângulos, social, cultural, econômico, político e tecnológico, pegando um referencial teórico e pegando as legislações que têm a ver com o país. E aí é legal porque a gente começa a entender em quais legislações internacionais o Brasil ele é signatário. Ou seja, qual que ele realmente assina embaixo, né? Ele diz que faz parte. Então, isso eu não posso ignorar. Depois, aqui pegando sobre radiodifusão, que eu deixei aqui para vocês olharem, a gente, né, sabe que tem os principais grupos, né? Globo, SBT, Record, Bandeirantes, Rede TV. Se eu for falar de emissoras, olhar para o Brasil como um todo, quantas emissoras, questão de audiência, como que é o alcance, tá? Só para falar desse assunto que parece ser simples. Opa! Se eu for falar de telecomunicações, lembrar dos principais grupos, que são 5 grupos que são os principais, e aí eu estou falando... Opa, volta lá. Falei que eu ia me perder, né? Nisso aqui não tem jeito. Vamos lá. Vivo, Oi, Claro, TIM, Sky. Esses são os principais grupos, gente. Se vocês olharem, olha, mas onde que eu acho isso? Existe um site chamado telecom.com.br. Esse site Telecom, ele pega tudo o que acontece no mundo, tá? Empresarial dessas empresas. Tá? Então, toda a questão prática das empresas está nesse site. Então, se eu quero saber se as empresas, deixa eu ver aqui, se as empresas têm mais assinantes ou não, eu vou lá para esse site. Tá? Se elas cresceram, se elas fizeram fusão com outra empresa, quem vendeu ou quem comprou quem, eu vou nesse site. Tá? Então, a gente que está trabalhando com projeto, com pesquisa, a gente tem que conhecer esses lugares para poder falar sobre eles. Depois, eu tenho que lembrar que, no caso, quando eu falo que tem 5 grupos aqui que a gente trabalha muito no nosso grupo de pesquisa, 5 grupos na radiodifusão, dominando o país, e 5 grupos no Brasil dominando a área de telecomunicações, eu estou falando de um conceito que a gente chama de concentração midiática. E aí eu tenho que falar o que é concentração midiática. E aí eu entro nos estudos, tá? Aí eu vou fazer todo um contexto para entender o que é essa concentração. Então, o que é o fenômeno da concentração, de onde é que ela vem, quem começou a estudar primeiro, quem são os principais autores, o que significa. Trago esse estudo e lembrar que essa concentração, em relação aos estudos que a gente vem fazendo, o que acontece? Ter poucos dominando, a gente verifica que vai interferir no pluralismo e diversidade do conteúdo, eles estão racionalizando custos, mas eles estão querendo poder, eles não estão preocupados com a sociedade. Esses poucos grupos estão fazendo ou monopólio ou oligopólio no mercado e eles só querem saber do lucro. Isso é que interessa para as empresas. Tá? E aí, para eu mostrar como é que eles lidam com a sociedade, é óbvio que eu vou ter que pesquisar. Projetos que a gente desenvolve aqui na Casa de Rui. A gente tem 2 projetos que a gente está trabalhando no nosso grupo de pesquisa, que são 2 projetos grandes, que a gente tem os bolsistas, está todo mundo ali, né, trabalhando junto, que é o projeto Cultura, Comunicação e Informação na Era Digital e o Concentração Midiática diante da democratização da comunicação e da diversidade cultural, análise das estratégias dos grandes conglomerados. Esses projetos estão nesse site aqui, isso é super importante, gente, para quem quer trabalhar com a gente, tanto nos nossos programas de pesquisa, quanto no mestrado, quer se incorporar ao grupo de pesquisa, é legal conhecer os projetos, até para ter uma noção de o que a gente está fazendo, o que a gente está pesquisando, como é que a gente está trabalhando, tá? Então, isso é importante. Então, vamos lá para o próximo. Então, aqui, para vocês saberem, porque a gente vai ter, daqui a alguns meses... Ali a Renata, a nossa secretária do programa de pós, está ali. Tá? A gente, daqui a pouco, vai ter também a seleção para o mestrado. Então, a gente tem um mestrado que é aqui de uma instituição federal, como a Casa Rui, ele é gratuito. Então, em breve, a gente vai ter a seleção. A gente vai ter seleção de bolsistas, tanto para a iniciação científica, quanto para o nosso programa de conhecimento técnico e científico na área da cultura. E aqui, de todas as áreas que a gente tem aqui na Casa Rui, nesse programa aqui, a gente pega desde aluno de graduação até aluno para pós-doutorado. Tá? Então, é interessante que vocês estejam acompanhando, porque daqui a alguns meses a gente vai estar com esses 3 programas na rua. Tá? Então, é importante que vocês acompanhem.
E a oficina que eu falei para vocês, que eu prometi no começo, a gente vai fazer sim uma oficina, tá? Essa oficina, ela vai ser online, tá? Eu vou fazer essa oficina aqui dia 12 de julho, uma quarta-feira à noite, uma oficina totalmente online. Então, quem quiser participar, acompanhar, entra aqui, vai ser no canal do nosso YouTube, tá? Porque a gente vai estar falando ali o grupo, né? A gente se organiza para que não caia a conexão. E a gente vai estar tirando também as dúvidas sobre como fazer esses projetos. Tá? Porque é importante que a gente saiba para a gente poder não se perder. Não é porque a gente está trabalhando com ciências sociais e humanas que a coisa é feita de qualquer jeito. Não, vocês viram, né? Muita coisa que a gente trabalha. Então é importante que a gente saiba realmente trabalhar. Então, e aqui, só lembrando, o nosso grupo, né, para quem quer conhecer o nosso grupo de pesquisa, a gente tem um site onde estão todos os projetos, todas as pesquisas, todas as atividades. Esse site aqui é PCC Brasil, wixsite.com/IPCC2. A gente tem lá um canal, quer dizer, vocês vão encontrar o link do nosso canal de podcast, que já tem 230 e poucos já podcasts científicos, tá? Que são resenhas de livros, de artigos científicos. A gente tem 5 repositórios de documentos na área da cultura. A gente tem um canal no YouTube, o EPCC Brasil, que depois esse evento também vai ficar disponível lá, além do canal da Casa de Rui Barbosa. E a gente também está no Facebook e no Instagram. Então, se você quiser ficar sabendo tudo que está acontecendo, tem que entrar mesmo no site, tem que entrar nas redes sociais. E a gente também vai estar entrando daqui a pouco em outra rede social, né, que a gente está preparando aí, para estar junto com vocês também, atualizando vocês. Bom, diante disso, a gente vai ouvir, né, a Cláudia e a Denise para como é que a gente trabalha com informação, qual a experiência que elas têm, que projetos que a gente pode fazer. Eu falei para vocês, a Cláudia, ela trabalhou ali na Fiocruz, fazendo pós-doutorado como pesquisadora, mostrando como é que a gente lida com essa questão da desinformação? Como é que a gente traz esse olhar para dentro dos nossos projetos e para as nossas pesquisas? Então, eu passo primeiro para a Cláudia, tá bom, Denise? Depois você. Então, Cláudia, à vontade. Pode se apresentar, falar. Bem, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da Eula e o convite pela Casa de Rui Barbosa. Agradecer a presença de todos vocês, o interesse de nos ouvir aqui, as nossas pesquisas, nossas lutas e os avanços que nós vamos a cada dia aí buscando produzir ciência. Bem, eu sou Cláudia Galhardi, eu realizei o meu doutorado foi feito eu realizei o doutorado, deixa eu passar, que aí tem também estou enrascada com isso aqui. Não. Vira pro projetor, você vai. Projetor? Ah, tá lá. Aí, sim. Pode ser? Bem, fiz doutorado na Universidade de Salamanca, tratando justamente o tema de mídia, preocupada com essa questão do que a Ola trouxe sobre as questões esse conglomerado, o poder das emissoras de TV no Brasil. Fiz o pós-doutoramento. Meu doutorado foi em comunicação audiovisual e revolução tecnológica e câmbio cultural. Depois eu passei, logo em seguida, o ano seguinte, terminei o doutorado, fiz o pós-doutorado na Fundação Oswaldo Cruz, na Escola Nacional de Saúde Pública, e me dediquei à comunicação e saúde pública. E depois tenho atuado na área de comunicação a partir dos seguintes eixos: metodologia da pesquisa em comunicação, mercado televisivo, produção e distribuição do audiovisual, e trabalhando atualmente com a desinformação, comunicação e tecnologia, e desinformação e educação midiática. Eu fui encaminhando aí de acordo com as necessidades dos estudos dentro da área da comunicação. Deixa eu ver você mudou? Para voltar. Não. Bem, vou fazer
começar falando do doutorado, que foi quando eu realmente comecei a fazer pesquisa, comecei realmente a entender a importância da produção científica, do conhecimento científico, e a preocupação não só com o produzir, mas com a sociedade. O meu primeiro estudo foi em relação à grade de programação das principais emissoras comerciais abertas no Brasil. O título desse projeto de doutorado foi Investigação dos Fluxos Comunicacionais no Brasil, análise da grade de programação das televisões abertas no estado de São Paulo, Bahia e Rio Grande do Sul. A escolha dos 3 estados se deu por serem os estados que mais tinham audiência e televisores por casa, por residência. O objetivo principal era entender o comportamento que oferecia essas emissoras de TV para a sociedade, ou seja, analisar a grade da programação das emissoras de TV aberta comerciais nesses estados, utilizando o método de análise de conteúdo, foi feito um estudo empírico, e esse recorte de um ano de pesquisa, as 3 principais emissoras e afiliadas nesses estados, 19.322 programas foram analisados nesse período, e o resultado, digamos assim, de uma forma geral, nós queríamos saber o comportamento, o que oferecia para a sociedade essas 3 emissoras. Os resultados mostraram que a estrutura que compõe a grade de programação das emissoras analisadas, por si só, já respondem à sua ideologia mercadológica. Aqui nós vamos ter tempo de falar de cada uma, mas só esse resultado já diz muito de como há uma falta de comprometimento e de tudo que determina uma lei para que essas emissoras possam atender a sociedade. Deixa eu ver se eu consigo mudar. Não, voltou. Acho que é mais fácil, de repente. Não. Eu acho que esse botãozinho que não está funcionando. Passa, por favor. Sim. Sim. Vale recordar, é sempre importante, a gente sempre tem que recordar que o compromisso das concessionárias de TV com o Estado é que operem como administradora do espectro eletromagnético de uso limitado e que é um bem público, e que ofereçam para a sociedade o que preconiza no artigo 221 da Constituição Federal de 1988, ou seja, preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas, a promoção da cultura nacional e regional e o estímulo à produção independente que objetive sua divulgação. Regionalização de produção cultural, artística, jornalística, conforme os percentuais estabelecidos em lei. E o respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família. Dentro desse período que nós fizemos esse recorte, nenhum dessas preferências e finalidades que são determinadas pelo artigo 221 são cumpridas. Pode passar, por favor. Logo que eu terminei esse projeto, nós encontramos diversas irregularidades, diversos achados. A programação completamente irregular, ela não cumpria com o artigo 221. Também uma diminuta produção de conteúdos que atendesse a criança e adolescente, como conteúdo educacionais, conteúdo infantil, violência, a questão dos programas regionais, o jornalístico que atendesse também as regiões, não se centrasse no eixo Rio-São Paulo. Enfim, eu passaria a tarde toda falando de todos os achados que dentro desse um ano de análise nós encontramos. Logo em seguida, eu queria aprofundar o conhecimento sobre essas emissoras, mas para uma linha de pesquisa específica. Ou seja, no meu pós-doutorado, eu propus o projeto de leitura textual dos conteúdos audiovisuais da televisão aberta no Brasil, em face da população infanto-juvenil, um estudo empírico sobre violência e sexo na mídia. Por que o tema? Porque me chamou muita atenção tudo que, naquele momento, nós tínhamos uma classificação indicativa que determinava que essas emissoras de TV elas cumprissem com os horários que realmente fosse
seguro para que a criança e o adolescente tivesse acesso a esses conteúdos. E nesse interim, ocorreram mudanças na lei e as emissoras de TV elas passaram a ter uma liberdade de veicularem qualquer tipo de conteúdo a qualquer hora do dia. Com esse objetivo dessa pesquisa, voltado mais para criança e adolescente, a proteção da criança e adolescente, nós objetivamos analisar as narrativas textuais da programação de emissoras comerciais de TV, que continuamos com as mesmas emissoras, que são as principais e de maior audiência, que é a Rede Globo, Record e o SBT. Nesse movimento entre metodologia aplicada, entre o recorte, nós nos deparamos com um problema. Como nós conseguiríamos analisar essa programação fazendo uma leitura textual? Precisava gravar essa programação, ter um suporte, utilizar computadores para armazenar todo esse material, e isso era um grande problema, porque a proposta era fazer um recorte de uma semana, mas analisar, fazer a coleta dessa programação durante 3 semanas. Isso gerou em torno de 300 programas. Então, chegou um momento que eu já estava ocupando 3 ou 4 computadores do departamento, e isso não era viável. Até conseguir gravar esses 300 programas foi possível. Mas não foi possível rodar esse programa no computador, porque são programas pesados, é uma programação inteira, é um filme, uma novela, e esse material não conseguia não rodar num computador para ser analisado. Então, pensando nesse problema que ficou uma barreira para dar continuidade, foi muito importante o diálogo com outros colaboradores e com outros pesquisadores, principalmente na área de tecnologia. Eu levei esse caso numa conversa, numa reunião, para a gente tentar pensar como é que a gente conseguiria resolver, e ali surgiu a ideia de de produzir um software, de criar um software para essa pesquisa. E nós estudamos, bem, a etapa popular, porque, claro, como todo projeto, era um projeto dentro de um outro projeto, só que uma criação tecnológica de um produto. E nós conseguimos desenvolver esse software que armazenou todo esse material, e inclusive inserimos as ferramentas que nós utilizávamos, no caso, que eu utilizaria, que é o livro de código, a ficha de análise, que é todo um critério metodológico e técnico, nós inserimos dentro desse software. Então, tudo era feito, análise da leitura textual e também fazer a análise do conteúdo dentro desse mesmo produto. Importante. A gente sempre está falando de a comunicação, que nós temos que avançar, não só no conhecimento teórico, mas, como a Iola falou, e a gente sempre tem, quando a gente se encontra, é possível, sim, produzir soluções. E dentro dessas soluções também um produto que atenda a sociedade, que eu vou falar logo em seguida, mas esse, especialmente, ele atendeu a um problema metodológico. Logo que nós conseguimos resolver e foi feita as pesquisas, pode passar, por favor. Esse é o sistema de análise audiovisual. Eu só printei uma tela, uma parte de uma tela onde nós temos aí, dá para visualizar a tela de TV. Isso é um programa que foi editado, trabalhado a resolução dele para que a gente conseguisse rodar o programa inteiro e analisar. E as outras páginas, simultaneamente com essa análise do visual, nós tínhamos também as ferramentas. Então, ali nós clicávamos, quer dizer, o investigador principal ou o colaborador clicava naquele tipo de categoria ou variável que correspondesse ao estudo, e nesse caso seriam as questões de violência e sexo. Assim, só para comentar, é importante também, quando a gente produz um produto, sempre ter um registro, né? Então, nós registramos no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. E por que é importante? No capital também acadêmico, né? Esse produto, além de servir como uma ferramenta fundamental para a pesquisa, ele também passa a pontuar naquilo que nós nos preocupamos como pesquisadores, que também é o Lattes. É muito importante também a gente sempre atentar que todo produto ele também é preciso ter esse registro, principalmente tecnológico. Depois dessa análise de conseguir superar essa barreira metodológica, eu fiz
um primeiro estudo, que foi análise das produções midiáticas no Brasil frente às audiências infanto-juvenil, uma aproximação quantitativa. Logo que foi superado em 2015, em 2016, eu fiz essa pesquisa, realizei essa pesquisa, que, voltado para as 3 emissoras, o resultado seguia igual. Inexistentes programas que atendam às necessidades de serviço público. Programas educacionais e entretenimento para crianças e adolescentes. Esse resultado das 3 emissoras, Rede Globo, Rede Record e o SBT. Logo em seguida, fizemos uma análise da Rede Globo, somente da grade da programação da Rede Globo, também voltada à criança e adolescente, e os achados, o panorama era similar. O monitoramento realizado em 2012 e em 2016, predominantemente de programas, ainda mantinham uma predominância de programas de orientação adulta na grade de programação da emissora. E logo a Rede Record, a mesma situação, o mesmo achado. O trabalho concluiu que era inexistente os conteúdos adequados à audiência infanto-juvenil, ou seja, as emissoras não atendem nada, nenhum tipo de conteúdo é destinado para esse público. Inquietações. Logo que a gente se encontra com um problema de que essas emissoras não atendem a um determinado público, surgem, obviamente, como pesquisadoras, inquietações. Como eu, como pesquisadora, posso resolver essa questão? Como é que eu posso contribuir? Porque, a partir do momento que, no ano de 2006, o Ministério da Justiça ele estabeleceu diretrizes para que essas emissoras de TV elas cumprissem, né? Elas não exibissem programas com conteúdo sexual e violento das 8 às 20 horas da noite, né? Então, eles teriam que manter esses conteúdos veicular após as 20 horas. Isso não ocorria. Em 2016, o Supremo Tribunal Federal retirou essa obrigatoriedade das emissoras de TV. Ou seja, em menos de uma semana, as emissoras, as grades da programação dessas emissoras estavam cheias de programas violentos e com teor sexual. Novelas que eram transmitidas a partir das 20 horas passaram a ser transmitidas às 3 horas da tarde. Ou seja, me coloquei como um pai, como uma mãe ou como responsável que sai para trabalhar e seus filhos ficam e necessitam de algum meio de entretenimento, principalmente as camadas sociais mais carentes, que dependem exclusivamente da babá eletrônica, que é a TV. E eu procurei como é que um pai, qual é o canal que ele poderia procurar para mostrar, para reclamar, para reportar tudo que estava ocorrendo naquele momento. E era quase que inexistente um canal de comunicação, a voz dessa população. E com essa inquietação e, claro, buscando paralelamente não só questões metodológicas, teóricas, o estudo empírico, mas também acompanhando as leis, como foi a questão em 2016 da classificação indicativa e da decisão do STF, eu pesquisando novamente, discutindo, desenvolvi um aplicativo. A questão era, a priori, como um pai e uma mãe que trabalha, que sai, como é que ele vai conseguir se comunicar com, por exemplo, com a classificação indicativa, que é o órgão que, mesmo que não obrigava mais, não tinha, as emissoras não tinham mais a obrigatoriedade de cumprir com a determinação nesse horário entre as 8 e 20 horas da noite, mas, pelo menos, a gente saber dar voz aos pais irresponsáveis para que eles pudessem reportar isso a um órgão regulador. E eu estive no Ministério da Justiça em reunião com a classificação indicativa, com os diretores da classificação indicativa, e propus se eu desenvolvesse um aplicativo que fosse um canal de comunicação com a classificação indicativa, se eles acolheriam essas reclamações, essas inquietações, para que a gente pudesse fazer um trabalho em conjunto, criar relatórios e, obviamente, ajudar no aperfeiçoamento de políticas públicas. E saí de lá com essa parceria. A partir daí, eu desenvolvi um aplicativo que se chama Eu Fiscalizo. Um segundo produto dessas inquietações dos pesquisadores que sempre buscam atender às necessidades da sociedade.
Então, esse aplicativo, ele possibilita que as pessoas podem denunciar conteúdos abusivos, que ele foi lançado exclusivamente para atender a questão da classificação indicativa. Que os pais responsáveis pudessem remeter as suas indignações, as suas questões para essa classificação indicativa e que possibilitasse uma participação efetiva da sociedade, ou seja, o próprio pai, mãe, responsáveis pudessem fazer o monitoramento daquilo que as emissoras estavam oferecendo e, através de uma foto, de um vídeo ou de uma mensagem de texto, pudessem se comunicar com a instituição que foi onde foi desenvolvido esse aplicativo, no período foi na Fiocruz, de que pudesse também esse mesmo conteúdo ser compartilhado com a classificação indicativa. E juntos pudéssemos tentar resolver alguma questão para reverter, ou pelo menos tentar amenizar essa questão tão brutal que é crianças e adolescentes acessando e tendo acesso a conteúdos tão violentos que a gente sabe os resultados cognitivos e psicológicos que esses conteúdos causam na criança e no adolescente. Ele foi lançado no Senado Federal no dia 10 de fevereiro de 2020, um mês antes de ser registrado o primeiro caso de Covid no Brasil. A plataforma que recebia diversas denúncias sobre conteúdos impróprios, no período que nós lançamos, já começamos a receber notificações sobre os conteúdos violentos. E a partir da explosão, de quando realmente foi anunciado pela OMS a pandemia mundial, o aplicativo ele passou a receber 98% de todas as notificações relacionadas à desinformação e pandemia. Então, aí foi uma decisão que nós tivemos que tomar, que era priorizar a desinformação. Não que deixássemos de atuar na questão da violência, mas a própria sociedade estava muito preocupada e os números, o 98% das notificações diziam muito. E nós precisávamos trabalhar com a desinformação nesse momento. O Fiscalizo também, como produto gerado de uma pesquisa, também passou pelo registro, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Pode passar, por favor. Obviamente que o trabalho que nós tínhamos, que era receber essas notificações e que gerar relatórios, foi todo reformulado. Nós precisamos ter uma estrutura de trabalho nesse momento para realmente conseguir devolver para a sociedade as informações precisas e verídicas sobre a questão da desinformação. Então, nós começávamos desde o recebimento das notificações. Nesse momento, foi preciso estabelecer parcerias com instituições que faziam checagem. Nós construímos uma parceria com o JOC Checagem, da Universidade Federal do Piauí, e fomos estabelecendo uma rotina de trabalho entre receber as notificações, filtragem daquilo que realmente era importante naquele momento, qual era a fake news que mais estava circulando naquele momento, com o nosso parceiro, com uma equipe preparada, realizavam a checagem e a partir da checagem feita, nós disseminávamos esse conteúdo nas redes sociais da própria Fiocruz, em parceria também com a comunicação da instituição, o Departamento de Comunicação da instituição, com os parceiros com o JOC Checagem. Logo, nasceu a Rede Nacional de Combate à Desinformação e nós passamos também a compartilhar com esses parceiros e assim foi criando essa rotina de trabalho sempre com o propósito de informar a sociedade. O Fiscalizo passou a ser uma ferramenta de combate à desinformação. Então, aquelas peças que a ciência nos traz e o que a tecnologia e o que a pesquisa, tudo muda. A gente trabalha e, de repente, e é isso que a EULA trouxe. Não basta simplesmente nos apoiarmos na questão teórica com toda a sua validez. Quando a gente faz um trabalho empírico e acompanha as legislações e todo o fenômeno que ocorre na sociedade, aqueles insights vêm, nós vamos, e de uma certa forma a gente acaba produzindo mais conhecimento e agora gerando e produzindo tecnologia. Então, ele passou a ser uma ferramenta para combater a desinformação. Vários parceiros nesse momento, nós já estávamos trabalhando com diversos parceiros, e a partir de todas as notificações que eram enviadas, que eram recebidas, nós recebíamos da sociedade
com medos, com dúvidas de relação dos mais diversos tipos de fake news, vacina, tratamento precoce, ivermectina, jacaré, tudo aquilo que as pessoas, chá com boldo, bem, teoria conspiratória, muita coisa. Para meia hora, que eu acho que, por favor, se eu estiver passando. E a questão principal era: vamos informar a sociedade da melhor forma possível. Então, nós produzimos a pesquisa Fato ou Fake, uma análise da desinformação frente à pandemia de Covid-19, da Covid-19 do Brasil. Trouxemos um primeiro panorama daqueles primeiros meses, o que estava circulando nas redes sociais e nos aplicativos de mensagens. Demos segmentos, fizemos uma segunda pesquisa, Fake News e hesitação vacinal no contexto da pandemia de Covid-19 no Brasil. Nós tínhamos um recorte com várias categorias, desde tratamento caseiro, de prevenção e cura, o tratamento precoce, vacinas, teoria conspiratória, politização da doença, mas priorizamos naquele momento trazer os dados sobre a vacina. Mas temos dados, inclusive, recentemente finalizei um relatório dos 2 anos de pandemia, de todas as notificações que foram recebidas pelo aplicativo, e em breve a gente vai disponibilizar no repositório para que as pessoas tenham acesso a esses conteúdos e possam produzir também conhecimento a partir de todos esses dados quantitativos que nós vamos disponibilizar. Projeto de pesquisa não foi finalizado ainda, está em curso ainda o trabalho da desinformação, amém ainda retomar a questão das emissoras e a questão dos programas de violência e sexo na mídia, mas temos que seguir, e agora eu tenho um projeto atual, que é a criação de um software como suporte interdisciplinar para análise de conteúdo desinformacionais. Durante a pandemia e perante toda essa desinformação que não afetou somente o âmbito da saúde, mas todas as áreas de conhecimento, era preciso pensar em algo para que a gente consiga trazer alguma ferramenta também que possa ajudar dentro de escolas. A gente sempre ouve falar muito da questão da educação midiática. Teoricamente, educação midiática, a gente precisa ir para a prática. E essa prática tem que ser inserida dentro das escolas. E é nesse projeto que eu estou quebrando a cabeça pela 3ª vez ou 4ª, porque nesse inteirinho também teve um site que não deu para trazer, mas produzimos um site também para armazenar as informações. Esse projeto atual, que é a criação de um software, eu estou desenvolvendo ele na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Instituto de Estudos de Saúde Coletiva, e a proposta é compreender o fenômeno da desinformação e negacionismo na era da pós-verdade. É imperativo, e para que essa proposta seja feita, é imperativo perpassar a checagem de conteúdos falsos. Nós temos que ensinar a população a saber fazer sua própria checagem. E essa educação midiática não é uma novidade, ela tem que começar, dentro das escolas. E a proposta da criação do software como suporte interdisciplinar para análise de conteúdo desinformacionais contempla a avalanche de fake news, que não é um conceito, não um termo aí que a gente pode... há muito debate sobre o conceito. Eu prefiro desinformação, mas ainda há um debate sobre um conceito que realmente seja apropriado, né, perante essa avalanche de desinformação, mas a proposta é que essa ferramenta contemple a avalanche de desinformação, fake news, cujo escopo integra a violação dos direitos humanos, homofobia, xenofobia, racismo, discurso de ódio contra mulheres, indígenas, negros, orientação sexual, cenário político, cenário religioso, dentre outros, e exigem esforço de compreensão das diversas áreas do conhecimento. E com isso, eu acredito que finalizei, e vou terminar com uma frase, com uma citação do Paulo Freire, para animar vocês, para a gente se animar também, para cada vez mais construirmos cada vez mais soluções para a sociedade, que esse conhecimento não fique no âmbito, não fique para dentro das muralhas das instituições, e sim que ele passe e que cheguem até a sociedade. Então, se na verdade não estou no mundo para simplesmente ir a ele me adaptar,
mas para transformá-lo, se não é possível mudá-lo sem um certo sonho ou um projeto de mundo, devo usar toda a possibilidade que tenho para não apenas falar de minha utopia, mas participar de práticas com ela coerentes. Então, finalizo, e que a gente continue cada vez mais praticando essas coerências e aportando cada vez mais conhecimento para a nossa sociedade. Obrigada. Obrigada, Cláudia. Muito bom. Muito bom a gente ver, né, como é que a gente pode trabalhar com pesquisa e os trabalhos que a Cláudia vem fazendo. Parabéns também, mais uma vez. E agora a gente vai ouvir também essa questão da cultura, a questão da memória, a questão da arte. Para isso, nós vamos passar agora para a Denise Trindade, que vai falar para a gente também sobre esse tema voltado para a área da cultura. Denise. Bom, não, tudo bem. Meu nome é Denise Trindade, eu estou participando já há algum tempo aqui do grupo, com a Eula, com a Cláudia, e, enfim, com as meninas, posso falar assim? Com a Cíntia, com a Mari, Madalena, enfim, e várias outras pessoas. E com a Letícia, né, que está sempre junto com a gente. Bom, também quero agradecer, né, o convite de estar aqui, podendo apresentar um trabalho que eu venho desenvolvendo há algum tempo. Não tem um resultado tão, vamos dizer, prático, assim, eu posso dizer, né? Não, mas pode até ter também, né? A gente vai ver aqui algumas coisas que a gente... por onde foram os caminhos da pesquisa. Foi uma pesquisa que eu fiz também pensando a relação entre fotografia e arte contemporânea, isso lá em 2013 também, como um pós-doutorado lá na UFRJ, e até procurei a turma do Maurício Lissovski, que infelizmente nos deixou ano passado, e bom, ali fui dentro dos estudos da imagem, da memória, da fotografia, né? O Maurício era um grande especialista nessa área, e foi me levando para alguns caminhos, né? Na verdade, eu tentava entender tanto o uso, né, de arquivos e de fotografias na arte contemporânea. Então, eu acho que aí foi gerando, né, essa pesquisa, essas questões que eu vou compartilhar aqui. Tá dando. Vamos, né? Então, assim, uma questão que sempre ficou, e eu também dava aula, né, em cursos de comunicação e de cinema, né? E então era sempre pensando as relações entre as artes, as mídias, né? E como haveria essa possibilidade de entender e, de alguma maneira, refletir sobre o uso da mídia, da estética, no próprio objeto de arte, ou na própria arte, né? Então, bom, vou falar aqui as questões, né? Vamos falar em arte em tempos de crise da própria arte, né? Quando se pergunta, mas o que é arte? Para que arte? Né? Isso é arte ou não? Sai dos enquadramentos, aí tem vários autores que vão trabalhar com isso, que não é o caso aqui agora de falar, né? Mas tem um só que eu vou colocar, que é o Hans Belting, que ele vai trazer essa questão do desenquadramento da arte. Então, é bem interessante nesse sentido de pensar isso. Bom, aí eu não tem como não falar desde lá atrás do Walter Benjamin, quando ele vai falar da reprodutibilidade da obra de arte, né? E aí, justamente, ele é um cara que traz essa questão da fotografia, né? Como que a fotografia e o cinema iriam alterar o conceito de arte, né? Isso lá nos anos 30, 40, né, com a Escola de Franco. Então, essa questão, que não é só a democratização, mas também a própria experiência estética, ela se transforma.
Bom, aqui acompanhando a Eula, né? Como falar em cultura em tempos de barbárie. Também é outra questão, né? E aí a barbárie, a Cláudia já falou aqui de vários exemplos, né? Eu sigo adiante, né? Porque tudo isso pensar que sociedade é essa, né? Com, né, até que ponto isso tudo também e a gente vivendo, né, esses regimes políticos autoritários, esses 4 últimos anos que, enfim, trouxeram para a gente, né, enfim, questões que vêm lá, e aí é uma coisa até que, eu não sei, algumas pessoas aqui vieram, mas no último evento que a gente fez, uma coisa que a gente não falou e que eu saí daqui assim, poxa, a gente tinha que ter falado, foi de 2013, né, porque estava justamente junho, agora a gente já tem julho, mas falam, em pauta é isso, né, o que foram aquelas manifestações, o que elas representaram, então toda essa questão que é da sociedade e das sociedades e do mundo, né? Se a gente pensar, isso a gente está vendo no mundo inteiro, né? Então, né, nós aqui vivendo do nosso lado e ali aquela confusão toda de pautas, de propostas e que continuam até hoje, né? E que confundem. Né, isso que você está falando, dessa necessidade, é necessário mesmo, porque é uma confusão de pautas e questões que a gente fica tonto. Né? E também, aí só para colocar, né, quando eu estou falando isso, né, tem gente que fala em tempos de catástrofes, como a Marta, né? A Marta Pinheiro também, amiga querida, que foi professora dela e orientadora, né? E a Marta falava muito das catástrofes, e tem uma professora também, que é a Gisele Belgman, lá de São Paulo, que fala também, né? E não vou entrar nessa questão, mas talvez não se tenha muito futuro, alguns apontam isso, né? Mas isso tudo que a gente está vendo, extermínios de civilização. Tem uma questão, né, que eu sempre que estou pensando e escrevendo sobre essa pesquisa, que vem lá, né, que sempre me impressionou na época do Adorno, né, na própria escola de Franco, quando ele pergunta assim, poxa, quer dizer, ele afirma, né, mais ou menos isso, depois do Holocausto, depois dos campos de concentração e das câmeras de gás, a experiência da arte não é mais possível. É como se fosse assim, o homem ultrapassou o limite da imaginação, mais ou menos assim. Como é que eu vou imaginar algo? É uma coisa muito ruim, né? Mas não tem jeito, e outras coisas foram acontecendo, né? Houve continuidades, ainda há, eu acho que sim. E, bom, então um autor, que daqui a pouco a gente vai falar dele um pouquinho, vai trazer até uma questão que eu vou retomar isso que eu acabei de colocar. E aí mais uma questão, né? Por que evocar a memória na contemporaneidade, com tantos modernismos e pós-modernos, e, né, fim da história da arte, fim da arte, fim... Isso que eu tinha colocado, a busca por arquivos, registros, documentos, será, né? Aí eu pergunto, são indícios de outras histórias? Reativar culturas veladas e sufocadas dentro da história, né? E, né, só para terminar aqui as questões, como compreender o uso de mídias na produção estética e sua ação política também, né? Porque, enfim, bom, é uma pesquisa que eu já venho desenvolvendo, eu vou falar dela rapidamente, vou apresentar algumas imagens que da vez passada eu não apresentei, mas assim, essa pesquisa, ela foi lá também até 2018, eu apresentei ela, 2013 a 2018, eu fui fazendo, e agora ela volta a ter, eu voltei a ela por uma série de questões, era isso que eu também queria
compartilhar, enfim, né, com vocês e até questionar, né? Então, que é justamente essa relação que vai ter, eu acho que esse desafio, eu coloco desafiadas por falta de uma outra palavra que eu ainda não encontrei, mas que eu estou procurando, né? Como se fosse assim, entre as artes visuais e o papel na própria construção da história, né? Já que, assim, no caso das artes visuais, aí eu vou perguntar, né? E eu estou me questionando isso e questionando aqui no processo de construção do trabalho, que ela, porque visual, ela dá lugar, ela dá visibilidade, desculpa, ela dá o que chamam hoje de visualidades, né? Então, o próprio conceito de arte, ele vem se transformando, não necessariamente você vai falar de arte, você pode falar de imagem, assim como você pode, alguns pensadores da arte vão dizer assim, não, é melhor olhar a obra de arte sem tanta informação, porque senão você vai acabar colocando dentro de um período, pegar as características, vai analisar. Como é que é você olhar isso como uma imagem, né? Que eu acho que quem vem fazendo isso muito bem é a Lilia Schwartz. Durante esse período todo, esses 4 anos, aí ela está lá, né, em dispositivos, vamos dizer, contemporâneos, né, atuais, que é o Instagram, né? Então ela pega uma pintura enfim, da história do Brasil lá né, antes da República ou durante a República e analisa, e é uma outra relação que você vai ter com aquilo. É barroco, é renascentista, naquele momento ela está dizendo outra coisa, ela é uma imagem, né? Então eu acho isso assim, talvez isso seja uma questão, né? Então, e também, né, essa questão que eu tenho desenvolvendo os lugares de memória, né? Bom, vou passar rápido. Tem um autor, né, que eu não tenho como não falar. Ele traz esse conceito, entendemos como lugares de memória, o que nos propõe o autor Pierre Nora, onde ele verifica que, diferente da história, aí vem a questão. A memória é carregada por grupos vivos e está sempre em evolução. A história teria ali, de alguma maneira, um contexto, quem conta, a partir de que ponto de vista, e que, de alguma maneira, poderia fechar. Não é nem assim, não vou desrespeitar a história, imagina, né? Estou aqui para aprender, estamos aqui para aprender sempre, mas tem essa relação, né, que aí que vem esses grupos vivos, né, que então os lugares de memória, ele vai dizer, seriam os restos carregados de lembrança, visíveis nos vestígios registrados, e aí vem todo um processo de pesquisa de alguns artistas e imagens que evidenciam gestos e movimentos, nos quais tais questões se colocam como desafios narrativas. A Mari também sabe falar disso muito bem, né? Então, vamos lá. Também, só para colocar aqui algumas referências teóricas para fazer essa relação entre imagem e cultura, né, que foi são os estudos do Gigi Huberman, que já vem há algum tempo, assim, sendo uma referência, né, nos estudantes e nos estudos sobre arte e imagem. Ele é um dos caras que reivindica um pouco esse olhar para não... ele é um grande historiador e pensador da arte, mas, de alguma maneira, o que tem ali, né, que sobrevive no que eles apontam a questão da memória. E aí ele traz bastante essa questão da memória e do esquecimento em vários textos, que eu também aqui não vou nem ter como colocar, mas é o que sobrevive naquela imagem, né? Vai ficar lá como algo digno do museu, que vale tanto, mas o que aquilo traz de vitalidade, como elas queimam, né? Que é uma questão que ele
traz, e também muito, eu trabalhei muito durante o curso, o André Roysen, né, quando ele vai falar da importância do discurso da memória, que se deu nos estudos políticos e culturais dos anos 90, aí vem, né, uma coisa que me chama muito a atenção quando ele diz assim, a importância de se pensar a América Latina, aí tem toda uma questão do moderno, pós-moderno, mas que também não vou falar disso agora, mas que assim, é tão importante pensar os desaparecidos na América Latina, então, na verdade, toda essa questão das ditaduras militares que houveram na América Latina, e quanto o Holocausto, ele dá esse grau de importância, né? Então, assim, aí volta a questão do Adorno, né? Como é possível também imaginar tudo isso. Aí, vamos lá, eu vou falar de alguns artistas, então foi uma pesquisa que eu chamei, né, que eu chamo de cartografias da ausência, mas ela vem se transformando, juntando alguns artistas visuais, né, na América Latina, e aí isso se deu por essas questões. Aí eu fui percebendo e encontrando alguns, né, que traziam essa questão. Então, é isso, pensar principalmente a importância da fotografia na construção de suas poéticas e percebendo as tecnologias, como elas também, elas são constitutivas de sua estética, né? Então, são vários artistas que vão oferecer, vamos dizer, usar muito imagens que vão de imagens jogadas fora, que a gente vai ver aqui, destinadas ao desaparecimento, né? Fotos, jornais, álbuns, fotos, vídeos forenses e outros, e, enfim, né? Então se apropriando, refotografando, inserindo luz e movimento e trazendo, então, momentos dessa história, né, dessas histórias que a gente vem ouvindo. Vamos lá, bom, aí é mais uma citação, e aí eu uso bastante também, o Márcio Seligman, já falei no evento passado, né, como ele fala, eu acho engraçado, ele diz: a fotografia tornou-se uma memória fundamental da arte contemporânea, com artistas que lidam com a memória, principalmente com o esquecimento. E aí ele usa bastante essa relação, e eu vou puxar para cá, que senão não vai dar tempo de apresentar tudo, mas, né, onde ele vai trazer a questão do trauma, né, é um trabalho que ele desenvolve bastante com a literatura, que é bem interessante, e trazendo essa questão dos artistas que trabalham com a fotografia, se aparecer e desaparecer, a presença e a ausência, o desejo de ver e evanescer da imagem, né? Então, eu fui por aí, né, por essa questão, então, do fotográfico, da fotografia. Vamos lá. Esse daí foi o primeiro artista que foi passeando, né? E aí vem todo esse encanto também, né, da pesquisa em humanas, aqui que teve na Casa Daros numa exposição com artistas latino-americanos, quando ela ainda tinha, essa casa era maravilhosa, né? E foi nela, e aí eu caminhando lá, tinha uma imagem no chão que ela desaparecia no ralo, né? Eram projeções, era um rosto que era sugado, e aí ele voltava, né? Que é uma obra até. E eu comecei a me encantar, né? Eu falei: que é isso? Aparece, desaparece, né? Essa imagem que vai e volta. Aí fui ver, né? Fui ver o que era, e esse cara, eu acho incrível o trabalho dele.
Esse colombiano, eu e o mundo, né? Porque ele está ganhando todos os prêmios aí de fotografia e exposições, mas enfim, o processo dele é muito interessante, né? E aí, só para colocar, né, essa apropriação de fotos de crimes, apropriar daquilo que vai ser jogado fora, né? Isso que de alguma maneira vai para o esquecimento, traz, e aí ele traz isso, desculpa, você, esse trabalho chamava biografias, né? São pessoas em obituários de jornais, né? Fotos, e que ele trabalha também com a imagem, com a fotografia, mas ele usa muito desenho, né? Então usa outros instrumentos em cima da fotografia. E ele faz, que é o próprio processo da fotografia analógica, antigamente, né? Você tinha ali a impressão dentro de um laboratório que você colocava na água para a imagem aparecer. Esse jogo, quem já fez fotografia em laboratório de fotografia, tem uma sedução absurda, né? Você parece assim, aquela imagem está aparecendo na sua frente, então ele traz esse lugar, né? Desse encanto e ao mesmo tempo disso como é que pode de alguma maneira refletir. Aí mostra o trabalho, ele é em vídeo, tá? Mas eu não consegui, e tem essa possibilidade dessa imagem também. Aí ela volta, tá? Ela desaparece ali na última e depois ela retorna no vídeo, né? Agora eu vou deixar assim mesmo, porque senão acaba demorando muito tempo, custando muito. Mas assim, tem o site dele, ele tem um super vídeo explicando como é que é o processo. E aí, só para trazer, tá bom, é a técnica da fotografia. Lá ele é mais velho, ele é se eu não me engano, de 51, nasceu em 51 na Colômbia, então ele tem essa experiência da fotografia analógica, né, muito forte. Então, além de trazer isso, o que isso também está trazendo, né? O que isso está dizendo? Falando do desaparecimento de pessoas. Parece que na Colômbia, no México, parece que aqui também. Então, não tiro parece. Na verdade, esse desaparecimento de pessoas é uma coisa muito constante na América Latina. E cadê onde foi? Desapareceu, né? Esses obituários, né? Essa memória viva, que eu vou chamar aqui, né? Fica ali, então você tem e ao mesmo tempo você está fazendo. Não é uma denúncia, de alguma maneira, é trazer isso à superfície, a nossa história. Olha, isso aqui faz parte da nossa história, né? Bom, vamos lá, que senão me perco. Bom, tem aqui no Brasil a Rosângela Renault, eu peguei como um exemplo, ela já desenvolve um trabalho já há muito tempo, desde 92, né? Ela organiza séries, né? Essa série é um conjunto de imagens que integram um acervo de 1.800 fotografias de tatuagens realizadas entre as décadas de 10 a 40 na penitenciária do Estado, quando tinha, né, no Carandiru, organizado por um sistema de fichas. Aí, assim, essa leitura, inclusive, tem a ver com a do Marx Seligman, também ele mesmo vai dizer, são imagens do regime disciplinar. Representam corpos docilizados, recortados, objetivados, destituídos de qualquer traço de subjetividade. Mostra as fotos. Que assim, então ela vai criando sequências, né? Aí que tem uma forma, entre aspas, estética de organização de cada artista na utilização daquela fotografia, para trazer a sua própria poética, né?
como vai trazer. Então, por exemplo, no caso da Rosângela, fica muito forte essa ênfase no anonimato, né? Ao mesmo tempo, esses corpos aparecem, as cicatrizes, né, como toda uma produção estética. Eula, passa para mim que eu queria. Então, é um documento, eu vou trazer outro trabalho para juntar, que eu talvez reforce essa questão, né? Na questão da impressão digital. Quem são essas pessoas, né? Então, nenhuma das imagens está visível, o rosto fotografado. No outro trabalho, pode colocar como se fosse, né? Não, impressão, não precisa, impressão digital, né? E ao mesmo tempo é isso. Volta só para só para, não, embaixo. Só para falar o tamanho, né? Então, ela dá um tratamento digital, ela só insere a cor em alguns, né? Mas são em grande formato, 1,65 por 1,15. Não, então ela ganha uma dimensão. Desculpa, não era só que na dimensão monumental quando são expostas na galeria, tá? Então, assim, o uso da pode ir direto para frente. Que chama vulgos, são várias, né? Então, o uso da fotografia e como ela vai. Aí eu vou trazer só uma citação lá do Andrea Royce, senão não acaba. É interessante, o Royce, ele diz, quando ele fala dessa questão dos desaparecidos, e aí ele vê na memória, porque toda a questão da arte e da política, né, ele aponta a memória como uma possibilidade de ato político, de força política, né? Pensar na memória como força política, estética. Então, e ele fala umas coisas que que vem ao encontro da pesquisa, no que essa permite, de alguma maneira, em sua opacidade, escurecer um presente esquecido, apresentando locais de violência e espaços de esquecimento. Né? A rasura, o apagamento, a eliminação transformam-se nas manifestações materiais da própria estrutura da memória, deixando então vestígios. Rasurar e apagar tornam-se uma metáfora da instabilidade da memória histórica. Lembrar significa ler vestígios, requer imaginação, atenção do olhar, construção. Tá? Bom, esse trabalho eu acho incrível também, então também na América Latina, do Christian Kirby, são 119, que ele chama 119 imagens do Chile, é o mapa de Santiago, né, da cidade, e ele insere o rosto das pessoas. Foi Operação Colombo, né, quando 119 pessoas desapareceram naquele dia, e aí que vem uma questão que eu acho que é interessante, que, né, se dá. O passado ali, porque é anos 70, nas ditaduras militares que houveram, né, na América Latina, cada um violentas, né, onde houveram os desaparecimentos desses corpos. Cada país, de alguma maneira, inventa lá sua forma de lidar, né? E aí vem a legislação, claro, os direitos humanos, né? Prendem os militares, não prendem os militares, anistiam os militares ou não anistiam os militares. Como é que essa história volta hoje, né? E aí, na América Latina, como é que esse rapaz, ele é mais jovem. Ele, assim, na verdade, não é uma questão de ser mais jovem. Na verdade, é uma questão de... Hoje, artistas dessa geração estão trabalhando esse tema desses desaparecidos na América Latina. Então, onde isso faz relação com a história,
com a memória e como isso é político, tem uma questão da arte com a política. Essa fica assim, porque é trazer, não, mas isso aconteceu nos anos 70. Sim, e por que hoje a América Latina está vivendo, e aí, o Chile também, né? Está aí com ameaças de governos autoritários, né? Toda uma... E nós, né? É golpe, não é golpe, você liga a televisão, o tempo todo aconteceu, não aconteceu, 8 de janeiro não, quem fez foi... Enfim, não vou nem entrar nessa praia, mas enfim, então ele, de alguma maneira, ele traz esse dia, né? Que eles contam, tem filmes também sobre 119, Operação Colombo, né? É uma data aí que tá, né? O que está se contando? Que a América Latina é essa que está aparecendo através, e não é só um registro, né? É juntar a arte com a história de uma forma que não é ilustrativa, nem representativa, nem, né? É como se fosse, está contando, está aí o tempo, está lembrando a gente, está vivo, né? Uma memória viva dessas lacunas, né? Então, foram pessoas que sumiram, né? Foi pegar um táxi ali na esquina, pronto, acabou, desapareceu, nunca mais se fala, e é assim que se trata essa questão, né? Na Argentina também. Aí né, pensar a imagem de arquivo, essas fotos, não como prova, mas como fragmentos da memória produzindo emoção estética. Vamos lá, que aí eu já... É só essas mesmas, mas só que ampliadas. É incrível, ele projeta sobre o mapa, né, bota a foto ali naquele lugar e depois ele fotografa e junta tudo. É bem bacana. Só para terminar aqui, então vou andar na Argentina, como eu estava falando. Esse cara é o Marcelo Brods, que é onde ele traz a fotografia como uma tentativa de deter o tempo, né? Ele tem um trabalho muito forte, assim, constante, sobre esse tema. Ele viveu, ele perdeu um irmão, né? De alguma maneira atingiu ali diretamente. Tem trabalhos sobre isso, né? Então, tem uma... Pode colocar... ele faz uma série que pega aquelas fotos de colégio, né? Então ele faz círculos ali naqueles que não estão mais, né? Então, enfim, é como se fosse assim. Aí eu vou trazer para onde a gente está agora caminhando, e é isso, a pesquisa não para, né? Aonde isso tudo vem, a gente vem pensando também se isso é uma memória cultural, usando alguns conceitos, né, que eu venho trabalhando de alguns autores, mas principalmente a Leida Aspmann, nesse livro até, Espaços de Recordação, onde ela faz essa distinção entre memória cultural e memória comunicativa, né, falando da memória cultural que supera épocas, é guardada em textos normativos. A memória comunicativa seria ligável às 3 gerações, né, lembranças legadas oralmente. Isso daí são algumas relações, só para pensar que é aí que a gente vai chegar nessa relação da mídia hoje, da arte mídia. Então, por exemplo, são testemunhas que desaparecem e que vão narrar, né? O Holocausto, por exemplo. Quem é que narrou? Aquele Primo Levi, né? Onde ele conta a sua própria experiência ali dentro, né? Não tem fotos. E aí, aqui os Yanomami, toda... E agora, quando isso é gravado, e aí que vem a questão, né? Filmes, arquivos, fotos, todas essas questões seriam uma possibilidade de você trazer essas histórias e torná-las presentes, né?
até pelo caráter que elas têm, fantasmático e tudo, né? Bom, então vamos seguir isso. Então, só para fazer essa relação, né? São algumas proposições dela, que é uma memória viva, né, das mídias, até pensando essa relação entre memória e mídias digitais, onde implica uma memória suportada em mídias que é protegida por portadores materiais, como monumentos, memoriais, museus e arquivos. Né? Ela argumenta que o arquivo pode ser tanto o lugar da memória materializado, fora de sujeito, só vou ler aqui rápido, podendo apresentar-se em diversos formatos, quanto repositório de lixo cultural de uma sociedade. Né? Então, os artistas, de alguma maneira, é isso que eu quero colocar, eles usam esse arquivo, esse lixo. Tem vários exemplos que ela dá também, né, de artistas que vão trabalhar com esse lixo, o que sobra dos arquivos, né, que vai ser jogado fora, e como eles podem, de alguma maneira, nos contar uma história, nos trazer essa história. Tá? Bom, aí a gente trouxe até no evento passado, né, quer dizer, ele veio aqui, né, apresentar o trabalho dele, o Gilvan Barreto, só para colocar essa proposta do Seligman, onde ele fala da dificuldade da inscrição na memória cultural da gente aqui, até para pensar como essa ditadura ou esse governo autoritário foi possível, né? É possível tudo isso estar retornando, que história é essa, né, que a gente está narrando do nosso país, né, o que é isso, repensar datas, até ontem aconteceu também, né, foi como se fosse a independência do Brasil, que se deu na Bahia, que algumas pessoas comemoraram, né, a partir das mulheres. Então, são outras histórias que vão aparecendo, outras narrativas, né. Então, vamos seguir. Então, ele traz um trabalho, só para seguir na questão mais da arte. Então, são órgãos oficiais. Ele faz uma série chamada Postcards from Brasil, que faz um mapeamento das regiões de beleza. Ele usa bastante isso, pegar o que na frente aparece, né, a natureza bela. Ele falou maravilhosamente disso, e o que por trás está. Então, ele utiliza documentos da Comissão Nacional da Verdade, né, produzindo pequenos recortes, mapeando o número de desaparecidos e mortos que tiveram seus corpos descartados nesses lugares no Brasil ditatorial. Então, trazer de novo essa história. É isso que eu estou querendo também colocar. Então, aqui é a Casa da Morte, e o texto lá eu não vou conseguir ler. Você consegue, Iula? A Casa da Morte está situada em meio a mata abundante, lagos e cachoeiras da região serrana fluminense. A partir de 1971, foi o principal centro clandestino de torturas e execuções da ditadura, ligado ao Centro de Informações do Exército, CIE. Os oficiais do CIE atuavam ao lado do DOI e do CODE. Pelo menos 20 presos políticos desapareceram após serem conduzidos à Casa da Morte. Alguns dos corpos executados podem ter sido ocultados nas matas da região ou no próprio quintal arborizado da casa, onde hoje existe uma bonita piscina. Então, você tem o verso e o reverso, né, da história. Não sei se a gente lê. Você lê? Não? Então, seria também, né, as cascatas Parque Nacional de Iguaçu, que daqui não dá para ler. E, enfim, também mostra que é esplendoroso, maravilhoso, mas o que é aqueles lugares de memória? Né, tá lá, tá oculto, tá escondido, né? Que histórias que a gente pode. Essa arara foi incrível, né? Porque eu não até trouxe aqui para ler, mas acho que não precisa. Mas enfim, fazer uma alusão à técnica de tortura, né? Que houve no pau de arara, né?
pelos né, militares, enfim, aí ele conta a história. Então é linda, maravilhosa a imagem e, enfim, remetendo a outras questões possíveis. E para terminar, então, esse trabalho, né, a pesquisa continua. Para terminar, não. Para continuar, né, também não vou terminar, é um trabalho ela é professora e artista, pesquisadora, trabalha com esses temas de tecnologias poéticas, né? E ela está fazendo esse trabalho que é bem interessante, chama Desvirtual. Então, esses lugares são todos lugares. Peraí, lê para mim aí, que são nomes onde está marcado de militares, né? Contando uma história do poder, marcando uma história do poder. O nome é Dita Mapa, que é o projeto. É um mapa de ruas, avenidas, pontes e viadutos que tem nomes dos presidentes da ditadura de 1964. Humberto Castelo Branco, Arthur da Costa e Silva, Emílio Médici, Ernesto Geisel, João Figueiredo. Desce para mim, só para terminar, desculpa, desce, ó. Então, desce. Então, só para terminar, na verdade, mas aí tem uma coisa interessante, que ela é um projeto vivo, e isso é legal também, para você ver que não para. E ela pede, então ela coloca, ruas são como rugas das cidades, né? Então, ela cria essas e coloca ali, ela insere fotos, cartões postais também, que ela chama postais do atraso, né? Que ela utiliza, isso é interessante, as fotos no processo de pesquisa, formatação do Google Street View, né? Em alguns lugares. Esse era o link que eu ia te pedir para fazer, mas acho que eu coloquei mais uma, né? Vê. Esse é o link, não consegue entrar não, né? Consegue? Que é interessante, que ela pede para as pessoas irem colocando também. Então, é um processo coletivo, né? Isso daí também eu achei interessante, Cláudia, que tem a ver nesse sentido, né? Não é não é um aplicativo, mas é como se fosse a possibilidade de você contar histórias junto com outras pessoas, né? Até para colégios, né? Quando você está falando, viu, Letícia? Não, então, não, é só, quer ver, ó, isso, olha que legal. Tá vendo? Ali ela vai inserindo fotos do Google Street View nesses lugares. Aí depois vai montando tudo. Então, assim, como intervir, como narrar, e aí vai. Ela tem um trabalho incrível, né, nesse sentido. E é isso, né? Só para, então, dar aqui mesmo, terminando, pensa como é que. Aí, não sei. Esse aí já não é mais. Pode ser, não, pode colocar para terminar só. Também, assim, só essa questão da memória com a política, que é um trabalho incrível, aí não tá, né? Só tem uma foto, mas é de uma artista chamada Rosana Paulino, até a Dani Nami citou ela vez passada, né? Que ela vai trazer também toda. É uma outra tecnologia, mas é interessante, que é o uso da fotografia bastante também, para dar o rosto de uma multidão. É feito com 11 fotografias, que é da família dela. Então, ela imprime em tecido, faz como se fossem patuais, e é enorme, chama Parede da Memória. É um trabalho incrível, ela é uma artista maravilhosa, incrível, e já é outra história, né? Que aí, mas de qualquer maneira tem a ver com o uso da fotografia como estética,
e histórias que não são contadas, né? Então é isso, né? Até que ponto a própria história da arte vem sendo colocada como problema, seja por seu olhar ocidental branco e europeu, seja pela narrativa de histórica que privilegia os discursos dos colonizadores. A fotografia e suas manifestações estéticas deslocam as narrativas tradicionais da história da arte, propondo outros olhares e lugares. Então, por enquanto, acho que é isso. Maravilha. Obrigada. Obrigada, Denise. Aí nossa aula, né, de cultura, de arte, de uso, como é que você traz tanto temas, né, ligados ali com a ditadura, quanto também, né, os dias de hoje, como trazer isso aqui para essa questão digital, que são relações aí que a gente passeou bastante, né, que é bem interessante para a gente pensar. Bom, vamos abrir para as perguntas. Alguém daqui quer fazer alguma pergunta que está aqui? Eu sei que já temos perguntas aqui com o pessoal lá da online. Enquanto o pessoal se prepara aqui, eu vou fazer uma pergunta aqui da Larissa, onde ela pergunta para a Cláudia se ela considera que as brechas da classificação indicativa evidenciam um sistema que atenta contra a infância e a adolescência. Antônio. Boa tarde, Larissa. Obrigada pela sua pergunta. Sim, eu antes de fazer essa relação e propor até esse trabalho junto com a classificação indicativa, eu estudei muito a classificação indicativa e como ela estava sendo estruturada e da forma que era proposta, no caso de não era obrigatoriedade, era uma determinação, ou seja, não havia um certo, digamos assim, uma fiscalização por parte da classificação, nem cabia a eles, né? Era só propor para que essas emissoras pudessem cumprir e não havia esse acordo. Sim, precisava ter um trabalho mais rígido, um trabalho mais, digamos assim, mais efetivo, para que essas emissoras realmente elas pudessem e elas cumprissem com a obrigatoriedade, que não seria o termo obrigatoriedade, mas sim que respeitassem o direito da criança e do adolescente. De uma certa forma, elas burlavam a classificação para emitir, para veicular esses programas que eram nocivos a esse público infanto-juvenil. Esse é um tema que realmente pegou a gente, né, um bom tempo aí, e infelizmente, com a pandemia, acabaram abafando, né, a questão e está um pouquinho deixado de lado, mas a gente pode resgatar das nossas pesquisas, viu, gente? Eu acho que é hora da gente resgatar. Alguma pergunta daqui? Se não tiver pergunta, vamos lá, Cíntia. Assim, não é bem uma pergunta, não, é mais uma reflexão assim, para as duas. Vocês falando aqui, eu fiquei pensando, né? Não sei se seria interessante a gente até refletir sobre a questão do tema da pós-modernidade, né? Porque com a questão das tecnologias e elas se colocando como se elas determinassem o que acontece na sociedade, né? Há um relativismo muito grande e a ciência é o tempo todo atacada, né? Então, pensar, talvez, por outro prisma que não me ocorre agora, mas a gente poder fazer um contraponto, talvez, né? Porque, assim, eu estava lendo aqui, porque eu estava tentando me lembrar, Denise, né? São 183 pessoas que morrem por dia no Brasil que somem, né? Então, assim, não é um sumiço aleatório. A gente não está numa ditadura propriamente dita, mas existe a ditadura do crime, enfim. E interessa a quem? A quem deve interessar isso, né? E quando se fala disso, no senso comum, como se fosse uma desinformação. Como assim? Como que as pessoas somem, né? Então, mas aí é quando você leva a pesquisa, então, exatamente porque hoje você pode ter voz para falar o que você quer, né? A gente vive nesse tempo, e aí a pessoa diz para você, não, mas isso é a pessoa que pesquisou, baseado em quê? E aí começa a fazer uma crítica a todo um sistema, né? Então, assim, a gente que trabalha com pesquisa, com ciência e tem seriedade nisso, a gente tem que realmente, assim,
nas nossas pesquisas, refletir até sobre esse tempo que a gente vive, né? Que é essa pós-modernidade, né? Que ela tem seus aspectos positivos, mas tem também uma questão assim, negativa à medida que tudo é relativizado, né? Então, assim, é só uma reflexão, na verdade. Se vocês quiserem comentar sobre isso. Ok, obrigada, Cíntia. Como a gente já está estourando aqui o tempo, eu vou pedir para elas fazerem as considerações finais, a gente já faz também, porque a gente tem um contrato ali com o Antônio, né, de 2 horas de eventos. Então, para a gente falar sobre essa questão da pós-modernidade, que eu acho que é um assunto bem interessante, né, que a Cíntia trouxe, e também essa questão dos desaparecidos, né? Tanto sobre a questão da desinformação quanto a questão da cultura. Aí eu aproveito e fecho com a questão da comunicação e aí a gente fecha o evento. Lembrando, pessoal, que quem quiser trabalhar com projetos, o evento vai ser online, dia 12 de julho, 7 horas da noite. As informações estão lá no nosso site IPCC, ok? Vamos lá, começa a Denise, depois Cláudia e eu fecho. Então, é enorme, né? Você, né? Então, olha só, eu acho que assim, a questão da pós-modernidade ela é grande, porque assim, tem gente que, até o próprio Royce discute muito isso, né? Até que ponto isso foi mais nos Estados Unidos, a Europa não foi tão forte a pós-modernidade, mas de qualquer maneira, para nós, trouxe um olhar muito forte nessa questão dos estudos, né? Pós-coloniais, e eu acho que aí é que se insere mais a questão da América Latina, tá? Então, agora, essa questão do desaparecimento, né, de pessoas, e é uma coisa assim, porque as pessoas desaparecem os corpos, gente, né? Então, peraí, né, e assim, o que eu tive assim de experiência até foi durante a pandemia acompanhando uma pesquisa de uma moça mexicana que ela começou a investigar dentro das próprias casas. Essa é uma pesquisa acadêmica, não foi assim que eu pensei aqui agora, assim, como que a gente faz isso. Eu não sei, né, até que ponto, por exemplo, eu estou falando do campo da arte, do campo da estética, mas essa pesquisa de campo também, né, você entra lá e essas pessoas vão te contar as memórias, como é que isso aconteceu, né? Essa moça, né, que eu acompanhei um seminário que ela deu, Edna, e eu fico, depois eu vou até o final, vou procurar aqui. Ela trouxe que isso assim, no México eles entram, que nem aqui tava, e de vez em quando, né? E a pessoa desaparece nas casas né, e aí vem isso, né? Até que ponto isso tudo, como é que a gente pode entender, como é que é o Estado, e aí vem a legislação, que eu acho que é importantíssimo, né, trazer isso, né, os direitos humanos, aí toda essa questão que vai, de alguma maneira, ampliando cada vez mais, né, a arte, a política, a sociedade, a memória, os direitos humanos, como que a gente vai juntando tudo isso, né? Então, não sei, acho que agora o que me veio é isso, tá? E considerações finais, eu acho que é isso também, né? Maravilha, Denise, obrigada. Cláudia? Mais uma vez agradecer a todos, ao convite da casa. A consideração que eu gostaria de deixar é que nossos estudos eles não fiquem nas prateleiras. Eu acho que é importante, não só, eu trouxe aqui 2, 3 tecnologias, e se Deus quiser continuar cada vez mais produzindo em prol de uma sociedade, de que a gente consiga soluções realmente efetivas, que saia do campo da teoria e que vá realmente para a prática. Mas estudos como nossos, acho que eles têm que dar uma continuidade. Se realmente nós queremos uma mudança, nós precisamos que nossos estudos cheguem e sejam realmente contestados e possam realmente serem respaldos para as políticas públicas. Eu sinto a gente não continuar, sinto de verdade um trabalho desse que é o monitoramento de anos das emissoras de TV, que tem um grande impacto na opinião pública no Brasil.
em qualquer parte do mundo, a gente não poder dar continuidade. Porque esses trabalhos longitudinais, eles são importantes para a gente apresentar e para realmente chegar até o que a gente precisa, que são as políticas públicas. Então, um questionamento que eu faço, uma cobrança que eu faço a mim mesma, mas nós precisamos de financiamento, de mais suporte institucional. Então, deixo aqui essa consideração que a gente consiga, com garra, realmente dar continuidade nos estudos e tirá-los da estante e colocarem na prática, na sociedade. Com isso eu encerro. Obrigada. Obrigada, Cláudia. Bom, falando até essa questão aí do pós-modernismo e também essa questão dos desaparecidos, né, trazendo para a questão da comunicação, eu acho que assim, é muito importante que a gente, além de estudar sobre esses temas, né, que são temas urgentes para a gente e que são temas reais. Então, temas reais, a gente está tendo microfone aqui, temas reais que a gente também possa ver tanto a questão da responsabilidade das empresas também, né? Tanto aquelas que transmitem, no caso que a gente está falando aí, vou pegar aqui no caso da televisão aqui no Brasil, né? As emissoras de TV, que são, na verdade, concessões públicas, né? Vamos começar por aí, são concessões públicas que estão em mãos de empresas. Essas empresas, elas têm responsabilidade com aquele conteúdo que elas estão transmitindo e, ao mesmo tempo, elas têm que passar para a sociedade aquilo que é real e não tentar manipular as pessoas. Então, se estão invadindo as casas das pessoas, estão desaparecendo quase 200 pessoas por dia, isso, por exemplo, é um fato que não pode ser descartado até das notícias no dia a dia das pessoas. Então, por que está acontecendo isso? Como evitar isso? A questão dos direitos humanos, o que as pessoas podem fazer? A questão, sei lá, está envolvido, são traficantes, são milícias, são militares, o que tem por detrás, né? Então, a gente tem que trazer esse lado, não só de pesquisador, mas também de cidadãos, para o nosso dia a dia, para que a gente entenda e a gente possa cobrar como sociedade e também a gente possa trazer isso para dentro da academia, para que a academia também possa ajudar a dar esse respaldo científico, né? Para que haja realmente esses temas possam fazer parte do nosso dia a dia e também que esses estudos sendo feitos, a gente possa trazer políticas públicas. Por exemplo, os trabalhos que a Cláudia está fazendo, eles têm como objetivo trazer políticas públicas, mas, ao mesmo tempo, são produtos que podem gerar essas políticas, mas que os nossos até políticos estão deixando de lado. Porque chegou lá no Senado e, de repente, parou. Por que parou? Por que as próprias concessões públicas, como as emissoras de TV, não foram cobradas em relação ao conteúdo que estava sendo passado para crianças e adolescentes? Conteúdos que não poderiam ser colocados até... Não falo nem 8 da noite, por mais que a gente coloque lá que é até 8, mas as crianças estão acordadas até 9 horas da noite. Então, esses conteúdos que envolvem sexo, envolvem drogas, não deveriam estar à disposição de crianças. Então, ao invés de a gente ter liberado ali, até pela nossa questão mesmo de nossos representantes, não só políticos, mas também o lado... de direito, né, que a gente tem, de ter liberado, o Supremo ter liberado que esses conteúdos pudessem continuar passando nas emissoras de TV. Não, a gente, como sociedade, a gente tem que cobrar, porque se são concessões públicas, são emissoras que atingem a sociedade. E se a gente pegar ali o capítulo 5 da Constituição, lá nos artigos que ele vai falar de conteúdo, de produção, uma coisa que ele coloca, principalmente ali no artigo 220 e 221, que vai entrar com a programação, é que tem que respeitar a família. Se tem que respeitar a família, a gente está falando de crianças. Você tem que ter cuidado com a questão ética também, a questão se aquilo vai prejudicar ou não as pessoas, a gente tem que cobrar como cidadãos. Então, as pesquisas também têm que despertar na gente os nossos direitos como cidadãos. É por isso que a gente olha para a comunicação, para a cultura, para a informação como direitos.
das pessoas, são direitos nossos. E como direitos, a gente tem que cobrar para que eles sejam também respeitados. Então, nós, como cidadãos que temos direitos e deveres, precisamos trazer esses assuntos para as nossas pautas, para as nossas pesquisas e também cobrar dos nossos representantes para que eles realmente deem valor à nossa sociedade, né? Para que a gente não esteja brigando aí politicamente por A mais B. Não, mas por nós, por pessoas, para que possamos ser respeitados, para que as pessoas não sumam das suas casas, para que as pessoas não morram ali nos hospitais, nas filas, mas que as pessoas tenham realmente seus direitos, né, valorizados, não apenas deveres de ficar pagando imposto ou a gente ficar pagando alimento caro, porque o dono do supermercado diz que se houver uma política voltada ali para a questão fiscal, ele vai querer aumentar 50% a mais. Gente, por favor, né? Então, assim, tanto nós como cidadãos e também as empresas que estão ali, principalmente com as emissoras de rádio e TV, que são concessões públicas, precisam respeitar a sociedade, precisam realmente não manipular informações, né? Mas trazer informações para que as pessoas possam entender, e aqui a gente que tem instituições de pesquisa, instituições de ensino, que nós possamos trazer esses assuntos para as nossas pautas, para as nossas aulas, para que a gente possa discutir com a sociedade e trazer a sociedade para conversar com a gente, para que ela possa entender cada vez mais o que é esse dia a dia e quais são os nossos direitos e deveres. Então, a gente aqui da Casa de Rui Barbosa abre as portas, né, para as nossas pesquisas e também para toda a sociedade, para que nós possamos estudar esses temas a partir tanto do campo científico também quanto do campo de direitos humanos, porque a gente trabalha como direito humano. Então, assim, eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco, né? Foi importante a gente trazer essas temáticas e para as pessoas que querem trabalhar com esses temas em seus projetos, lembrando que dia 12 de julho a gente vai fazer esse evento, mas ele é online, então vocês vão ter que entrar de casa mesmo e também tirar suas dúvidas ali pelo YouTube, que a gente está pegando essa plataforma aí, que ela é proprietária, né, de uma empresa, mas a gente está trazendo gratuitamente para dentro das nossas instituições, uma vez que o nosso governo ele não tem plataformas gratuitas, então a gente está pegando o que temos aí à disposição para que as pessoas tenham acesso e possam realmente aprender esse conhecimento e usar esse conhecimento a favor da sociedade. É isso, gente. Obrigada, boa tarde. Obrigada, Denise. Obrigada, Cláudia. Obrigada a todos vocês que estão aqui conosco, o pessoal que está online também. E vamos continuar aí pesquisando cada vez mais e compartilhando conhecimento com a sociedade. Obrigada, gente. Boa tarde.